Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. TV Foto Bruna, Projeto Cidade Viva, mais uma vez aqui com você e desde já agradecendo todo o carinho que a gente recebe de todas as pessoas. As pessoas ligam para mim, ligam para o Gilmar, passa mensagem, ou vem aqui no Foto e fica falando das pessoas que foram entrevistadas. E às vezes as pessoas nos questionam: ah, eu não assisti a entrevista do fulano, do Beltrano. Gente, tá aqui ó, entra aqui e você curte todas as nossas entrevistas no YouTube, tá? Tá aqui ó, entrou, você clica lá, abre todas as entrevistas, tá ok? E hoje, um dia muito importante, como eu sempre digo, a gente vê uma pessoa passando na rua e às vezes você não sabe aquela diferença que aquela pessoa faz para a sua cidade. E hoje temos, olha, um convidado diferente, um convidado com uma cabeça diferente, que hoje, além dele fazer uma entrevista, ele vai contar a sua história de vida, que é, olha, sensacional. Não perca um minuto dessa entrevista. Estamos hoje aqui com o Ronan Tavares de Souza. Ronan, que bom que você está aqui. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Com muita alegria, com muita satisfação. Eu que conheço você há tanto tempo e ter a alegria de poder entrevistar hoje. E a gente hoje, além de a gente fazer uma entrevista com você, Ronan, eu gostaria muito que a gente, além de tudo, fizesse um testemunho de vida, que você tem um testemunho de vida maravilhoso. Seja bem-vindo, muito obrigado por você ter aceito o convite. Viu? Boa noite, Elcio, boa noite, Gilmar. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra para mim participar desse projeto tão importante, tão bonito, uma coisa assim. Eu sempre falei para o Gilmar que ele tem uma criatividade, ele é um cara inovador, é um cara à frente do nosso tempo, e eu tenho que agradecer o convite de vocês. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue colaborar para enriquecer mais esse projeto de vocês. Beleza, é isso daí. Então, começando, como toda entrevista, né, Ronan? A gente vai começar lá de trás, com calma. Você, na verdade, você nasceu aonde? Bom, eu nasci em Londrina, no Paraná, eu sou pé vermelho, né? E eu sempre costumo dizer pro pessoal assim: eu não sou gato de Machado, eu sou bicho do Paraná. É uma música que tocava antigamente, né? Sei. Muito legal, na minha época, né, dos anos 60. E nossa, rapaz, você é velho assim? Eu sou de 61. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. É. Sou dos anos áureos. É verdade. Feliz de quem viveu esses anos. Exatamente. Então, e nasci em Londrina, né, tive uma infância tranquila, graças a Deus. Minha família não era rica, mas era uma família assim de trabalhadores. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Seu pai fazia o quê? Ele era motorista de caminhão, fazia entregas para Brahma. Né? Ele era entregador da Brahma, vendedor e entregador da Brahma. Naquela época não tinha um vendedor que ia na frente vendendo e o cara para entregar, não, era um só. Entregava e vendia. Os tempos eram outros, né? Não é como hoje. E meu pai sempre foi trabalhador, sempre foi um cara assim, um mineirão daquele bem arrojado. E nós éramos em 5 irmãos, né? Uma irmã e mais 4 irmãos, além de mim, é claro. E meus pais vieram de Minas para o Paraná. No começo meu pai era motorista puxando areia, depois ele conseguiu esse trabalho na Brahma. E a gente foi assim, bem criado, estudamos, todos nós tivemos a oportunidade de estudar. Eu na escola, não vou falar que eu era um gênio, que eu era o número 1, mas eu me saía bem. Passei todos os anos sempre direto, sempre com boas notas. E só na 7ª série que eu dei uma esbarradinha. Normal, né? Envolvimento com os colegas, a bagunça. Aí foi onde meu pai chegou para mim e falou assim: ó, a partir de hoje você vai trabalhar, você vai custear o seu estudo e os seus prazeres. Aqui em casa eu vou te dar comida, vou te dar o necessário. Remédio se for necessário, espero que não. E você vai custear, você vai trabalhar e vai pagar seu estudo. Aí eu comecei a estudar à noite e trabalhar.
E você começou trabalhando com quantos anos e fazendo o quê, Ronaldo? Eu comecei com 13 anos de idade. Era uma dificuldade na época, penso que hoje é difícil o emprego, mas antigamente também era. Era uma dificuldade arranjar um bom emprego na época. Inclusive eu estava preparado num dia, junto com outro colega que precisava também trabalhar, estava na mesma situação que eu, repetiu de ano junto comigo, e nós já tínhamos nos preparado para no dia seguinte levantar de madrugada e catar algodão na roça. Aí, roupa velha, falou, leva uma camisa de manga comprida, um chapéu, e que a coisa não é fácil não. Mas graças a Deus eu tinha feito uma ficha numa panificadora e o cara me chamou. Justamente no dia que você ia catar algodão. Eu ia catar algodão. Aí eu comecei a trabalhar nessa panificadora. E entregava pão no comércio, atendia no balcão. Aí um certo dia apareceu um senhor, o seu João. Ele era confeiteiro de um supermercado. Uma rede de supermercado japonesa lá do Paraná, Musamar. E esse seu João foi fazer uns bicos nessa padaria aos domingos. E o dono da padaria, ganancioso, pegou e falou para mim, falou assim, ó, eu vou colocar você para ajudar o confeiteiro, você vai aprender com ele, que futuramente eu vou colocar você como confeiteiro da minha panificadora. Aí beleza, comecei a aprender. O seu João gostou tanto de mim, que falou assim, olha, você está indo bem, cara, eu acho que eu vou arranjar um emprego para você lá no mercado. Olha só. E você vai trabalhar registrado. Dizem que é mentira, o pessoal não acredita, mas eu com 15 anos de idade, aliás, 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, com 15 anos de idade eu já estava com registro em carteira, podia comprar a crédito, tinha minha independência, podia, né, fazer o que eu acredito porque eu tenho carteira de estado desde os 15 anos. Daquela época, então. Aí fui trabalhar nesse mercado. Mas não era o meu sonho trabalhar de confeiteiro, ou de auxiliar de confeitaria, no caso, que era auxiliar. Aí um dia o mercado mandou o seu João embora e eu passei a ser o confeiteiro oficial. Né, oficial. E isso aí foi dos 13 até os 18 anos. Então, poxa vida, você ficou 5 anos sendo confeiteiro. 5 anos. E eu fui servir o exército aos 18, né, fiz o tiro de guerra, mas eu estava estudando, continuei estudando. Aí terminei o colegial, na época era colegial, né? Isso, era ginasial, ginásio e colégio. Primário, ginásio e colégio. Isso. Terminei o colegial, aí fui fazer um curso técnico. Fiz um curso técnico em edificações. Aí eu precisava seguir aquela carreira de edificações, trabalhar em construção, trabalhar com projetos. E precisava fazer um estágio. Aí eu consegui, né, numa firma de engenharia, né, numa construtora, consegui o estágio e comecei a trabalhar. O pessoal gostou muito de mim, me passavam, me deram cargo de chefia, né, eu era um fiscal de obras, e percorri as obras, trabalhei em várias construtoras lá de Londrina, que o ramo era muito forte na época lá. E daí eu trabalhando nesse ramo, mas não estava contente, porque desde criança eu sempre tive um dom para desenho, desde que eu me conheço por gente. Espera só um pouquinho, vamos lá, para nós não cortar. Antes da gente entrar no desenho, que a gente vai chegar lá, que é a parte mais... Você começou a contar, a gente foi, né? Eu deixei você falar, você foi dos 13 anos e seguiu o barco. Só que lá atrás, com 11 anos, 10 anos, você tinha uma paixão por uma música, por alguma coisa, um estilo de música. O que aconteceu? Fala pra nós. Eu também costumo brincar com os amigos que gostam do mesmo estilo, que eu já ouvia rock de dentro da barriga da minha mãe. E aquele som me empolgava. Mas qual o estilo de rock? Rock pauleira mesmo? Rock pesado, rock pauleira. E eu queria sair dali para conferir aquele som. Aí com 10, 11 anos, eu ouvi um disco de vinil da minha cunhada, né, que ela ganhou um pessoal lá, um monte de disco. A sua família já curtia rock, né? Não curtia. Ninguém curtia. Meu pai era sertanejão, meus irmãos tinham um irmão que ele gostava muito de MPB, os outros eram mais samba, sertanejo e tal. Então a ovelha negra da família foi eu gostar de rock. Mas isso porque eu ouvi numa faixa de um disco, aqueles discos de coletânea, de novela e tal, eu ouvi uma música que me chamou a atenção. A música chamava Tomorrow Dreams, de uma banda chamada Black Sabbath, ou seja, traduzindo a Sábado Negro. Eu ouvi aquela música e falei, caramba, que som louco, que coisa diferente. Mexeu, né? Aquilo mexeu. E eu comecei a pesquisar, e fui crescendo. Como eu passei a trabalhar cedo, ganhar meu dinheirinho, eu entrava nas lojas de disco e ficava
procurando disco de bandas de rock, eu vi, naquela época tinha esse detalhe, nas lojas de disco, você colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo pedacinho por pedacinho das músicas. Exatamente, para ver se você comprava o disco ou não. Comprava ou não. É verdade. E bons tempos, hein? Bons tempos. E aí eu comecei a comprar disco de rock e conheci na escola 3 amigos que também gostavam do mesmo estilo. E a gente já deu aquela sintonia, a gente ia muito nas festinhas, levava nossos LPs debaixo do braço para curtir o som que a gente gostava. E começamos a interagir, se afinar nas ideias. Aí entrou a época da discoteca. Eu nunca gostei de discoteca. E eles também não, é claro. Aí nós, que era um estilo diferente. E era um estilo muito modinha. Aí nós viramos um pro outro e falamos assim, vamos montar uma banda de rock? Vamos, mas como que nós vamos montar isso com 11 anos de idade? Não, isso a gente já estava uns 14, tá. Né? Vamos montar uma banda de rock? Aí eu falei, mas como que nós vamos montar uma banda de rock? Não temos nada, não temos instrumento, não sabemos tocar nada. Ninguém tocava nada. Ninguém tocava nada. Só gostava do estilo. A gente gostava de ouvir e assimilava muito o som, a música, a letra e tudo mais, mas ninguém tocava nada, ninguém sabia nada. Aí o Dani, um amigo nosso, ele tinha uma moto, uma RX 75 cilindradas. Uma Yamaha RX 75 cilindradas. Aí ele chegou e falou assim, rapaz, se vocês garantirem que vocês compram o instrumento de vocês, eu tenho um cara que quer trocar uma bateria, um contrabaixo e 2 guitarras na minha moto. Puxa! Mas na hora, no ato, o pessoal falou, não, pode fazer um negócio que nós vamos ficar com os instrumentos. Aí chegou a hora de escolher os instrumentos. Eu gostava muito de contrabaixo. Né? Um instrumento de 4 cordas, parece assim um instrumento que não faz melodia, não faz música, mas ele é um instrumento que dá ritmo, balanço, harmonia na música. A harmonia é o contrabaixo. É o contrabaixo. E ele gostava da bateria e os outros 2 guitarra. E nós fomos lá e até isso ajudou, né, cara? Isso. Cada um gostava de um. Exatamente. Aí vamos tentar tocar as músicas das bandas que a gente gostava. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Kiss, Queen, Bad Company. Várias bandas assim da época, né, dos anos 70, 60, 70. Beatles também, a gente gostava de Beatles, Rolling Stones. E a gente falou, mas como que nós vamos fazer? Aí começamos a comprar revistinhas de música, ouvir, e fomos tentando, só que ninguém sabia cantar inglês. Aí não tinha como. Sem um curso de inglês, sem saber tocar direito, não tinha recurso, a gente não tinha pedais de efeito, não tinha uma aparelhagem boa, então vamos cantar em português. Aí fomos pesquisar bandas que cantavam em português, e tinham muitas na época, tinha Casa das Máquinas, tinha Tutti Frutti, Rita Lee, tinha o Terço, Mutantes, Made in Brasil, e a gente achou aquela que a gente se afinava e montamos a primeira banda tocando músicas de bandas nacionais, cantando em português. Mas era muito ruim, a gente não conseguia espaço para tocar em lugar nenhum, a gente desafinava, não ajudava, a aparelhagem não ajudava, os instrumentos não ajudavam. Mas mesmo assim a gente foi insistindo, isso foi nos anos 70, 75, 77 até 80. Aí a partir daí, a gente já estava assim um pouquinho melhor, já tinha aprendido um pouco mais, nós falamos, vamos partir para um negócio sério, vamos montar uma banda de verdade, ou alguns elementos saíram, porque não conseguiram acompanhar o ritmo, só ficou eu e o baterista, a gente ensaiou bastante junto, até achar até achar um guitarrista e um vocalista. E um dia apareceu 2 carinhas que gostavam também da música, e um tocava bem, o outro cantava bem, compunha, escrevia letras. Nossa. Começamos um trabalho autoral. Isso nos anos 80, já 82, 83. Fomos ensaiando, até que começou a pintar espaço para a gente tocar. Festivais de música na cidade e região, inclusive num festival em 86, logo que eu casei, tive meu primeiro filho. Nós participamos do festival, assim, colocamos 2 músicas e as 2 músicas emplacaram. Música da autoria de vocês? Da autoria nossa. Uma delas ficou em 3º lugar, a outra ganhou como melhor intérprete, melhor arranjo. Em 1º lugar, tivemos até convite para gravar um compacto, né? Isso, na época era compacto com as músicas, né? Músicas, só que o pessoal arregou, ficou com medo, não, vamos amadurecer mais. E continuamos tocando. Barzinho, universidade, tivemos vários problemas com polícia, tivemos vários problemas com a própria população, que a gente estava tocando no lugar, chamava a polícia ia lá, mandava parar, porque era muito alto, muito forte, Fora de hora, a gente gostava de tocar à noite também, o pessoal
festivais lá no centro da cidade, na Concha Acústica em Londrina. Até hoje tem o Dia Mundial do Rock comemorado nesse local. Ah, é verdade. Ali a gente tocou muitas Londrina é uma vezes. cidade extraordinária. Muito bonita cidade, muito. Né? E aí a gente, em 86, no final de 86, a gente dissolveu a banda. Eu estava casado, com 3 filhos, os outros também resolveram, um foi embora para São Paulo estudar, o outro desvirtuou da música, não quis mais saber, e aí a gente desfez a banda. E foi a época até que eu tive um convite para vir para Presidente Prudente. Certo, então aí acabou a banda de vocês. Isso. Certo? Você tem contato com o seu pessoal ainda? Tenho, eu converso com eles, são amigos, hoje amigos através do Facebook. Isso, né? ajuda Que a muito. gente, o Facebook resgatou assim, muitas lembranças do passado, muitos amigos, muito conhecidos, até parentes que a gente não conhecia, a gente vai descobrindo no Facebook. É verdade. Né? E eu ainda tenho contato com esse pessoal. Alguns estão ainda na música, né? Tocam, cantam, até profissionalmente, e outros aposentaram, como eu. Eu também não... Só curte. Só curte. Hoje eu só ouço meu rockzinho antigo, Isso. que não faz mal pra ninguém. Exatamente. Ô Ronan, então nós acabamos com essa fase. Mas aí, cara, você, na minha opinião, você é um cara, você tem um dom de Deus maravilhoso que Deus te deu, que é escrever, né, cara? Você pegar e escrever, sem pôr uma régua, sem pôr um traço, escrever firme, isso é coisa de Deus, é um dom que Deus te deu. E você começou, você falou que você foi fazer outro tipo de serviço, né? Mas você começou a desprender desse dom, quando você começou a ver que esse dom, que Deus tinha dado esse dom para você? Quando você era menino na escola, mais tarde, como foi? Como eu sempre falei, desde que eu me conheço por gente, eu já desenhava. E era assim, Existem algumas histórias de escola, uma coisa eu assim? assistia na televisão um desenho animado, né, os desenhos da época, né, os super-heróis da época, eu reproduzia no caderno ali, assistindo, vendo na televisão, mesmo que eles estavam em movimento, eu reproduzia. Escrevia história em quadrinho, criava. Meu irmão tinha um time de futebol, de molecada, a gente jogava no canteiro central da avenida que a gente morava, e descalço, né? E ele fazia um jornalzinho. E os gols da rodada, né, eu que desenhava. E da rodada ele escrevia sobre o Campeonato Brasileiro também. Na época o Brasileirão, não era Brasileirão, era Campeonato Nacional. Campeonato Nacional. Então ele via lá e falava assim, ó, o Flamengo ganhou do time tal. Eu ia lá, desenhava com as cores da camisa, desenhava o gol, o lance do gol. E na escola, toda data festiva, dia do índio, dia do soldado, dia da independência, dia disso, dia daquilo, a professora me chamava na lousa para eu fazer um desenho relativo à data. Eu ia lá, desenhava um soldado e tal, e ficava ali a semana inteira. E fazia os desenhos no caderno, no papel, e a molecada ficava doida. Ó, dá pra mim? Não, dá não, né? Ah, vamos trocar pela merenda aí, vamos trocar pelo brinquedo. Vamos trocar pelo lanche. Pelo lanche e tal. Ou então o cara fala assim, ó, eu tenho lá em casa lá tal coisa, tal objeto. Tem um disco de rock lá. Mas lá, não, na época não era o rock, eu era criança ainda, era no primário. Ah, era molequinho. Era molequinho, coisa de 8, 9 anos, né? Tava no primário, segundo, terceiro ano do primário. Aí, quando eu passei para a fase ginasial e colegial, né, além da habilidade do desenho técnico, né, que eu sempre gostei, fiz alguns cursos técnicos, né, no caso de desenho estrutural, desenho hidráulico, né, que fazia parte da profissão que eu ia né, me formar futuramente. Eu fazia uns cursos técnicos para aprender mais alguma coisa tal, na parte de área técnica, desenho técnico. E trabalhei em algumas firmas também com projetos de plantas de casa, né, Você chegou a trabalhar nisso? Cheguei a trabalhar com desenho arquitetônico, desenho estrutural, hidráulico e elétrico. E então eu fui vendo a possibilidade de eu usar o meu dom como uma profissão. E comecei a pegar uns bicos, criar cartazes para festa, arte, né? Para serigrafia, que na época não fazia tanto em gráfica, era mais na serigrafia. Conheci a serigrafia, gostei do processo, foi uma coisa que eu aprendi também vendo e por curiosidade, né, para estampar camiseta, achava o máximo passar um desenho de uma tela para uma camiseta,
E fui me interessando pelo tema e sempre me aprimorando, desenhando nas horas de folga. Eu gostava muito de fazer retrato de pessoas, gostava muito de criar personagens e tal, até que apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho profissional. Me chamaram para fazer uma decoração num lugar que ia ter um evento. Não me lembro qual era o evento na época, eu sei que eu fiz um monte de desenho nas paredes, né? Pintado, o pessoal me trouxe tinta, nunca tinha pego um pincel para fazer o desenho na parede, era só no lápis, no papel. Aí fiz, para a época o pessoal achou o máximo. Até uma pessoa já falou assim, rapaz, por que você não adota isso como uma profissão? Você vai ganhar dinheiro, vai escrever em parede, vai desenhar, vai fazer decoração e tal. E eu comecei. E nessa época você fazia isso e tinha seu emprego. E tinha meu emprego. Isso, exatamente. Entre aspas, era um bico. Era um bico, era um jeito de eu ganhar um dinheiro a mais e me aprimorar naquilo que eu gostava. Era você estava no mercado. Exatamente. É isso, para a gente voltar para a história lá. Eu estava muito ainda iniciante, não tinha assim, né, uma qualidade de trabalho. Sim, não tinha despertado ainda. Não tinha despertado. E aí foi assim, na faixa de 18, 19 anos, eu trabalhando, estudando e fazendo meus bicos. No final de semana, pegava uma placa para fazer em casa, pegava um painel para pintar, pegava um servicinho que quando dava para ir fazer numa parede eu ia fazer. E até eu chegar a um ponto de falar assim, não, agora eu quero trabalhar com isso. E abandonei, né, o curso de edificações, o trabalho em construtora, o trabalho em prancheta de desenho técnico e fui trabalhar por conta. Minha primeira tentativa foi um fracasso, porque eu peguei um ano político, e não vou citar partido, mas não citar. Veio um representante de um determinado partido, que estava começando na época inclusive, e ele... Isso em Londrina? Em Londrina ainda. E ele me trouxe um monte de serviço, era bandeira, era placa, era faixa, era carro, camiseta, cartaz, e eu trabalhando, investi tudo que eu tinha recebido da empresa que eu tinha saído, levei o primeiro tombo na vida. Mas tudo bem, não me fez pegar gosto ruim pela profissão e muito menos pela política. Pela política, né, a gente adquiriu experiência para ter mais cuidado com determinados políticos, né? E saber também... porque não pode generalizar também. Exatamente. Tem os bons e tem os ruins. E foi isso. Aí isso aí já era no ano 86, eu estava casado. Tá, aí, Ronan, aí você estava com os dois empregos, aí você, antes da gente voltar lá atrás na banda, você falou que aí você recebeu um convite para Prudente. Sim. Você recebeu um convite para vir fazer o que aqui? Eu fui convidado por um amigo, que era, inclusive ele era meio parente da minha ex-mulher. Ele era diretor técnico da Rede Bandeirantes de televisão. Certo. Ele cuidava da parte dos equipamentos. Isso em 80 aí? Em 87. Certo. Começo de 87. E ele chegou para mim, ele conhecia meu talento com desenho, com arte e tal. Ele falou assim, olha, nós estamos montando uma repetidora, né? Nós temos hoje um escritório que é uma sucursal, lá em Presidente Prudente, nós estamos montando uma repetidora. Essa repetidora ela vai receber sinal direto da Rede Bandeirantes de São Paulo e vai retransmitir para a região de Presidente Prudente. Foi quando a Bandeirantes regional veio para Presidente Prudente. Veio para Presidente Prudente. Aí ele falou assim, nós precisávamos de um cara lá para fazer a parte de cenários. Cenários e insert de propaganda. O que hoje é feito aí no computador, com chroma key, com outros efeitos, outros equipamentos, que eu não sei o nome, que eu me desatualizei. Pano verde. Pano verde, a gente fazia tudo na mão, no pincel, na caneta nanquim, na letrinha Decadry. E eu conversei com a minha esposa, falei, o que você acha? Ela falou assim, você acha que é uma boa para nós? Vamos, né? E você estava casada há quanto tempo? Eu estava casado já 5 anos. E você tinha já tinha os 3 filhos. Você já tinha os 3 filhos? 3 filhos. Certo, vamos lá. Aí ela falou assim, vamos sim, né? Eu topo, eu encaro. Eu falei assim, só que eu vou ter que ir na frente, ver como é que é, acertar as bases, arrumar uma moradia para a gente poder ir para lá. E vim. Chegando aqui, no Prudente, lugar quente pra caramba. Você veio de Londrina, pô. Londrina, eu ambiente levantava de manhã para ir trabalhar, às vezes eu pegava 4 graus em cima de uma moto
de Londrina até Cambé, que é a cidade onde eu trabalhava. Hoje é grudado, né? Hoje já emendou tudo. Era como se fosse daqui de Alves Machado até Prudente. E vim pra cá, mas falei assim, não, o negócio é bom, eu gostei da proposta, eu gostei do ambiente de trabalho, era um pessoal muito bacana, o pessoal de televisão é fantástico. Fiz muitos amigos. E tem outras visões diferentes também. Exatamente, outra mentalidade. Não é como a saiu daquele mundinho seu. As firmas de construção civil que eu trabalhava, que era só peãozada, só falava. Aí era um pessoal mais. Você já foi tratar com o pessoal. Exatamente. E falei, não, vai dar certo aqui. Arrumei uma casa, aí fui buscar minha família. Isso tudo em Prudente? Em Prudente. Você foi morar onde, Prudente? Eu morei primeiramente ali no centro, na Cassimiro Dias, próximo ao PUM. Certo. Inclusive, né, o dia que eu mudei ali era uma véspera de carnaval, tava no PUM. Um auê ali no PUM, o carnaval era feito ali. Né? E meu menino do meio, né, o Romeu, nós lavando a casa lá, já noitinha, né? Ele escorregou e bateu a cabeça na quina da porta e fez um corte. E eu tive que pegar ele, a Santa Casa era pra cima ali, eu peguei ele, levei ele na Santa Casa. Do que eu cheguei lá, rapaz, eu estava assim preocupado com meu filho, eu fiquei mais preocupado com as pessoas que estavam lá. Tinha nego esfaqueado, nego baleado, nego com a cabeça rachada. Você falou, meu Deus, que eu de bebida, eu falei assim, que lugar que eu fui me meter. Mas foi só a primeira impressão, porque era um carnaval e no carnaval o pessoal se sentia abusa um pouco. Aí morei um tempo ali, depois estava muito longe da Band. Lá no Planalto, eu estava no centro, tinha que pegar 11, às vezes atrasava e tal. Eu falei, vou arrumar uma casa mais próxima. E nisso, nessa casa que nós morávamos, a minha ex-mulher, ela teve um problema com a senhora, a vizinha lá e tal. Ela pegou, se estressou e falou assim, eu vou para lá e vou ficar lá até você arrumar outra casa. Aí você arrumar, você me traz de volta. Beleza. Aí arrumei uma casa lá perto da Band, no Jardim... Como é que é o nome do jardim ali? Eu esqueci. Tem vários... Ali tem vários. Jardim Brasília. Arrumei uma casa ali, fui buscar a família novamente, vim, só que a minha mulher não se acostumou. Ela não queria ficar mais, porque ela ficava sozinha, não tinha com quem conversar, não tinha amigos, não interagia com ninguém. E queria ir embora. Aí eu falei, eu não posso ir embora, eu já estava firme na Band, estava trabalhando, estava ganhando meu salário, né, razoavelmente um salário melhor. Estava tendo oportunidades, porque além do trabalho na Band, também fazia muito bico. Porque o pessoal que ia ali era tudo comerciante para anunciar na televisão, para fazer, né, participação na programação da Band. E o trabalho que eu fazia ali, às vezes o cara queria um outro serviço que eu também sabia fazer. Então a gente foi pegando amizade e falou assim, aqui tem uma chance de progredir, de prosperar. Mas aí não teve jeito, aí ela foi embora e veio a separação. Poxa vida. E a gente acabou se separando. Eu fiquei um período sozinho. Né? E ela levou os filhos? Ele levou os filhos. Eu era tudo pequeno, meu menino mais velho estava com 4 anos. Nossa, não me época assim, E aí eu fiquei um período sozinho, dei uma desandada, como todo homem recém-separado dá, começa a, né, se soltar um pouco na noite, com as amizades e tal. E acabou que nas tentativas de reconciliação não deu certo. Eu falei, agora o negócio é tocar a vida para frente. Né? E continuei trabalhando, acabei saindo da Band, porque já não tinha clima, eu estava com a cabeça meio perturbada. A separação, né? Te complicou? A separação complicou bastante, complicou um pouco não, porque eu tinha os filhos eram um motivo da gente, demais, né? Da gente, de alegria da gente. Então, ficar longe dos filhos, eu tinha que vir para o Paraná várias vezes para ver eles, né? Ela estava em Cornélio Procópio, que é uma cidade que fica totalmente fora do trajeto, eu tinha que ir Prudente a Londrina, de Londrina a Cornélio, depois de Cornélio a Londrina, de Londrina a Prudente, num final de semana, era muito corrido. E eu fiquei assim, vamos colocar assim, resumindo e trocando em miúdos. Eu cheguei aí pro fundo do poço. Mas você chegou a mexer com drogas, essas coisas? Tive o envolvimento com drogas, tive o problema com drogas, né? E também por algumas amizades, porque influência, né? Influências, né? E eu acabei passando um período assim meio difícil, bravo, tive que sair da Band também por causa disso, porque eu não estava tendo cabeça para trabalhar, não estava rendendo, né? Mas Deus abriu uma outra porta para mim. Um senhor que
comprou, você que é do ramo de tintas, você sabe onde era a Brás Tintas, né? Lembro. Onde hoje é o SPCAP. Sim. Esse senhor, ele comprou a loja, ele me conheceu na Bandeirantes, ele um dia me encontrou na rua e falou assim, ué, você tá firme lá na Band? Eu falei, não tô, eu tô saindo de lá. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque não deu certo, não tá bom pra mim e tal. Ele falou assim, ó, eu vou te dar uma oportunidade, vou te fazer uma proposta. Eu tenho uma loja de tintas, eu comprei uma loja de tinta, eu vou manter a loja de tintas, certo? Eu preciso de uma pessoa que faça parte de marketing dessa loja, a propaganda dela, e eu gostei do seu trabalho. Eu fiz alguns trabalhos para ele à parte, ele gostou e falou assim, eu vou te convidar para você trabalhar comigo. E eu te registro para você trabalhar na minha loja por um período e o resto do dia você trabalha para você. Eu tenho um espaço grande lá, aí foi onde eu montei minha primeira firminha de publicidade, de propaganda, ali no centro de Prudente, embaixo da Brás Tintas, que passou a se chamar Extra na época. E comecei a trabalhar, arranjei um sócio, a gente estava trabalhando firme, foi uma época de muito trabalho, muito dinheiro, ele tinha bastante cliente, juntamos as duas clientelas, só que eu ainda estava meio perdido, ganhava e gastava, não conseguia, né, reter nada. Até que um dia... E ainda enfiado em drogas. E também, droga e bebida. E eu estava, uma época assim, procurando casa, porque a casa que eu morava também já não aguentava mais ficar ali, era muita lembrança. E comecei a vir até Álvares Machado procurar uma casa, uma época, conversando com um amigo, falou, vai lá para Machado, lá tem bastante casa boa, barato e tal, um lugar tranquilo. Eu vim até Álvares Machado, fui até o Bela Vista, andei por ali procurando casa, no final de semana, voltei para Prudente e um dia conheci um casal, que eles moravam aqui em Machado, e eles... Quem que é o casal? O casal, eles não estão mais aqui, o Juarez e a Lenir. Certo. Ela confeccionava camisetas e ele fazia serigrafia. E ele me conheceu e começamos a trocar ideias sobre serviço, ele sabia que eu fazia isso também, ele falou assim, rapaz, vamos lá para Machado, você mora com a gente, e a gente trabalha junto, né? Fazendo a serigrafia, minha esposa faz as camisetas, ela sai para vender e a gente faz a parte de... E eu trabalho com você na parte de letreiro e tal e tal. Eu falei, vou arriscar, vim para Machado. Aí você saiu da Brás Tintas. Saí lá da Brás Tintas. Não, saí não, no começo ainda não. Eu vim para Machado, fui morar onde? No Jardim Bela Vista, onde eu tinha vindo procurar casa. Na mesma rua que eu passei procurando casa, acabei vindo morar ali. E eu pegava um ônibus lá no Bela Vista, ia até Prudente, passava por dentro de Machado só de ônibus, nunca tinha andado aqui na cidade, no centro da cidade a pé, e eu olhava e falava assim, caramba, não tem um letreiro nas paredes dessa cidade. Olha, eu acho que aqui é um lugar para eu começar um negócio. E foi assim durante o período, porque ainda estava lá com a firma da Brás Tintas, não tinha desfeito ainda. Daí um dia cheguei pro seu Ângelo lá, falei, seu Ângelo, não está dando mais, eu vou pedir a... O Ângelo da Brás Tintas é o Ângelo Parron? Eu não lembro sobre o nome dele, era um senhor gordo, o senhor Forte era do Mato Grosso. Tá. Eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu estou com outros projetos aí e tal, então eu gostaria de a gente fazer um acordo, uma rescisão. Ele falou, não, tudo bem, da mesma forma que eu te chamei para trabalhar, eu te dispenso, vou te liberar todos os seus direitos na parte que você é registrado, e quanto à parte ali de baixo, simplesmente se você fecha ali, retira suas coisas e tal, e vim embora para Machado. Eu falei, agora eu vou ficar em Machado mesmo, vou arriscar. Aí comecei a sair a pé do Bela Vista até o centro, passando nos lugares e oferecendo meu trabalho. O primeiro serviço que eu peguei, faz muito tempo, foi em 91, foi uma farmácia do João, da Farmasuzi. Ah, da Farmasuzi. A primeira farmácia que ele tinha, que era aqui em cima, perto da escola, né? Do lado de lá, ele trabalhava, ele e o Sabino junto. Isso. E do lado de cá, hoje a farmácia Sabino, eles eram do lado de lá. Sim. Eu passei, ofereci meu trabalho, falou, sou letrista, sou novo na cidade, estou precisando trabalhar e tal. Ele falou assim, faz um orçamento. Fui lá, bolei, fiz um layout na mão, não tinha computador na época. Levei para ele olhou, gostou, acho que era farmácia São João, uma coisa assim. Não, São João era do Sabino. Então, mas eles eram juntos. Eles eram juntos. Eles eram sócios na época. Entendi. Farmácia São João. Tá.
fiz um desenho com uma logo, uma taça com a cobra e tal. Então ele gostou com lá. Falou, não, pode fazer. Tanto é que virou o slogan dele, né? É. É hoje, não é? Então quem montou aquilo foi você. Foi eu. Foi você que montou o Então, slogan assim, do João. porque, às vezes tinha um comércio escrito, tipo uma farmácia, mas não tinha. Isso, um logotipo, né? A maioria das lojas não tinha logotipo, tinha o nome. Entendi. Né? Mercado tal, padaria tal, farmácia tal, mas não tinha. E aí eu fiz esse primeiro trabalho e graças a Deus virou uma febre. Que bom. Todo mundo começou a procurar, a pedir, você. só que era assim, um queria o serviço melhor que o do outro. É, sempre assim. O cara falou, ó, eu quero que você capricha mais do que aquele lá. É. Aí começou. De certa forma, eu acho que eu contribuí para a melhoria do visual da cidade. Que maravilha. Né? É. Mas ainda nessa época, ainda estava naquela fase negra da minha vida. Eu já tinha subido um pouco do fundo do poço, mas ainda estava dentro dele. Que um dia até eu liguei pro meu irmão falou assim, ó mano, o que eu posso te dizer é que quando a gente está no fundo do poço, a saída é para cima. Então você vai achar um meio, ou você vai cavar uma escada na beirada do poço, ou você vai fazer uma levitação, ou alguém vai te jogar uma corda. A corda ninguém estava jogando. Eu ia ter que tentar por conta própria, porque eu não conhecia ninguém, não tinha parente, não tinha amigos assim de verdade ainda na cidade. E parece que a corda foi jogada de uma maneira inversa. A minha ex-mulher me trouxe meus 2 filhos, que já eram grandinhos, um estava com 5 para 6 anos, o outro com 3 anos. Trouxe eles para morar comigo. Falou que não conseguia criar eles sozinha, ia ficar só com a menina, que a menina tinha 1 aninho na época. E me trouxe os meninos para morar comigo. Eu falei, rapaz, e agora? Eu morando aqui com esse pessoal, né? Como é que eu vou fazer? Mas aí as coisas foram dando certo, os vizinhos começaram a dar uma força, pegaram carinho pelas crianças. E num desses vizinhos, que hoje é a minha sogra, né? Eles começaram a brincar demais ali, chamaram ela de vó, ela cuidava muito bem deles, tinha as crianças dela, os netinhos dela ali, fizeram aquela amizade e tal. E foi dando uma força e também aquele incentivo para eu sair dali. Eu falei, eu tenho que sair daqui. Eu falei, eu não sou desse meio. Até que um dia eu conheci a filha dessa senhora, que também estava se separando, e deu certo. Ela pegou carinho pelos meninos, né, se ofereceu para ajudar. Ela é um coração muito bom, a minha atual esposa, né, a Haddad. E ela cativou meus filhos. Não gostava muito de mim não, porque ela disse que me achava meio arrogante. até sentiu o charme do rapaz. Aí a gente começou a flertar ali. Eu falei assim, rapaz, eu acho que... Não querendo ser oportunista, mas eu falei assim, eu acho que pintou a oportunidade de eu sair daqui. Acho que a corda foi jogada. Tanto que eu pedi a Deus que a corda foi jogada. A minha ex-mulher jogou uma bucha, que seria assumir a responsa dos filhos, mas veio essa pessoa para ajudar a me sustentar. E deu certo. A gente começou a namorar, começamos a fazer planos. Ela já tinha 3 filhos também do casamento anterior. E a gente falou assim, vamos arriscar, vamos formar uma família grande? Vamos morar junto. Com 3 filhos dela e 2 meus na época. Até o dia que a minha ex-mulher caiu na besteira de entrar na justiça para pedir pensão para ela e para os 3 filhos. Eu já estava com 2, né? E ela estava só com a menina. E veio a intimação e eu tinha que estar em Cornélio Procópio até 3 horas de um determinado dia. Ônibus, você sabe que você não pode contar, eu não tinha carro na época. Fomos para Prudente, pegamos um ônibus saindo de Prudente, foi eu e minha atual esposa. Chegamos lá no fórum de Cornélio, 3h10, que o ônibus atrasou. 3h10. Eu chegando lá, o atendente falou assim, olha, infelizmente deu ganho de causa para ela, o juiz julgou a revelia. Aí eu falei, e agora? Aí ele falou assim, olha, vou dar uma ideia para você, procura o advogado dela e conversa com ele. Quem sabe ele tem uma proposta de, né, um acordo, alguma coisa para você não ter que pagar por isso aí. Eu fui atrás do advogado dela, o advogado dela viu que a gente era gente boa, a gente já estava estabilizado, estabelecido, né? Estava numa união estável. Sério. E ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, procura sua ex-mulher aí, traz ela aqui, nós vamos propor para ela o seguinte, você vai pagar a pensão só da menina porque ela não é incapaz e ela pode trabalhar. Os seus filhos já estão com você.
Então você vai requerer a guarda deles e você vai exigir uma visita. Você vai poder vir buscar sua filha, levar para lá para passar um final de semana com você e com os irmãos, e ela vai buscar eles no final de semana e trazer para cá. Que é a maneira correta. Né? Aí o que aconteceu? A gente fez isso aí, ela não gostou muito, é claro, né? Porque ela estava esperando 4 salários mínimos na conta dela todo mês. Eu trouxe a menina para a primeira visita. A menina chegando aqui, ela viu os irmãos felizes, viu a gente bem e quis morar com a gente. Aí essa minha atual esposa falou, olha, já ajudei você, estou ajudando você a criar 2, uma mais, uma menos. Não vai fazer diferença. Então vamos abraçar. Vamos empatar, porque eu tenho 3. Eu tenho 3, você tem 3, vamos formar uma família. E nisso, né, resumindo um pouco a história, a gente formou essa grande família, todos foram criados juntos, como irmãos, se tratam e se respeitam como irmãos, eles tratam ela como mãe. Vieram os netos da parte dela, ela tem 7 netos, eu tenho 2 netos dos meus 2 filhos homens, e eles chamam ela de vó. Os netos dela não me chamam de vô, mas me chamam de tio, e chamam o ex-marido de avô. E a gente formou essa família e estamos até hoje assim, numa harmonia legal. Tá? Essa é a parte então da minha trajetória, da minha vinda para Álvares Machado. Né? Graças a Deus, ela me ajudou a sair do vício, né? Conseguiu me tirar, me dar força para eu superar isso aí. Esse foi o primeiro passo para a minha mudança de vida. Depois de um tempo, também me livrei do vício do cigarro, graças a Deus. Eu lembro que você fumava. 8 anos, não coloco mais cigarro na boca, não tenho vontade, nada contra quem usa. Nossa, não. É dono da sua cabeça, né? Cada um com a sua sentença. E aí a parte da minha vida para o Machado foi isso. Ô Ronan, aí teve uma época, se eu estiver falando besteira, você vai me corrigir, ó. Você ficou em Machado, você se profissionalizou aqui, você é muito bem quisto aqui. Mas depois você voltou para Prudente só com a empresa, não foi? Você abriu uma empresa ali não foi? Na Álvares Machado. Assim, né? Álvares Machado. Você ficou lá um bom tempo, aí você ficava lá fazendo... Como é que funcionou quando você abriu o comércio lá? Foi assim, na época, os meninos estavam crescendo, Machado não tinha trabalho, não tinha muitas oportunidades. E foi uma época de política também, se eu não me engano. Eu trabalhei com um candidato e outro candidato ganhou, então ficou aquele clima meio chato. Infelizmente tem isso na política de cidade pequena, né? Na cidade grande também. Tem também. Na cidade grande a gente não percebe. Na pequena a gente percebe que a gente conhece todo mundo. Exatamente. E é uma besteira, porque você é um profissional. Aí o que aconteceu? Eu conversei com a minha esposa, falei, puxa vida, a gente podia sair daqui e tentar um lugar maior, pra gente, né, prosperar um pouco mais. Esses meninos estão crescendo, eu queria que eles trabalhassem, que eles começassem já a batalhar pelos sonhos deles. E a filha dela, mais velha, ela morava em Prudente, junto com o genro dela, o ex-genro. E ela falou para a mãe, falou assim, mãe, se vocês fossem para Prudente, seria uma boa, porque ele já tinha trabalhado comigo. Ele aprendeu a trabalhar comigo na parte de letreiro. Ela falou assim, seria uma boa porque o Júnior está precisando de uma força, ele está assim meio desanimado. E com o Ronan ele vai bem. Eles podiam ir para Prudente e montar alguma coisa. Aí eu falei, uma boa ideia, vamos para lá. Aí fomos para Prudente, de mudança logo, já fomos foi com Malicuia. Malicuia. Chegando lá, alugamos um salão, aluguei uma casa para a gente morar e entramos. Você morava do lado ali, né? Eu lembro. A nossa firma chamava-se RS Comunicação Visual, que era Ronan e Salu, que é o Júnior. E começamos a firma, estava indo até bem, os meninos todos ali envolvidos, mas aí ele começou a desandar na bebida. E não deu certo, a gente acabou tendo muita desavença, muita discussão, ele brigava muito com a minha enteada. Aí nós resolvemos separar a sociedade, a minha esposa falou assim, melhor a gente mudar para outro lugar, deixa eles aí, eles se entendem. Segue a vida deles. Eles seguem a vida deles, nós vamos seguir a nossa. Mudamos, na própria rua Álvares Machado, perto do Pum ali. Ali eu continuei meu trabalho. Tinha uma garagem boa lá. E a sua sina era ali, hein? Era ali, perto do Pum. naquele trecho. Aí tive algumas parcerias com alguns profissionais lá de Prudente.
entre eles o Carioca, o Oswaldir. Carioca! Você conhece essas figuras, né? Carioca! Essas são figuras Carioca é meu cariocas. parceiro No meio. Oswaldir hoje está em Campo Grande. Eu não vi ele mais, está em Campo Grande, excelente profissional. Então, outro profissional muito bom. Com eles eu aprendi, ensinei também. Porque O Carioca parou de letreiro. Não, continua. Mas o forte dele, mas agora está sendo roletado. Mas ele continua, ele faz letreiros. Ele é bom. E a gente doente. a gente trabalhou muito tempo junto, eu e o Carioca. O Carioca foi da época da Bandeirantes, a gente conheceu em frente à Bandeirantes, tomando uma no barzinho do Português, que era bem em frente. Todo final de tarde a gente reunia ali a galera da Band, tomar uma cervejinha, jogar conversa fora. E o Carioca apareceu, viu eu com os pincel na mão, falou: esses pincel aí, mano, que jeito malandro de falar, é Carioca de Dourados. O apelido só é Carioca. Aí, esses pincel aí, falou assim: e ele fala bastante, eu sou letrista. Ele falou assim: eu também sou, eu moro aqui. E aí nós começou uma amizade, uma parceria, trabalhando muito tempo junto, fizemos serviço para todas as autoescolas de Presidente Prudente, que ele tinha já essa clientela, inclusive era tudo na mão. Tudo na mão. A gente só colava o contato, escrevia autoescola, telefone, sinal de trânsito nos carros. Hoje a gente faz tudo no adesivo. Né? Na impressão digital. E o Oswaldir também foi outra pessoa que trabalhou muito tempo comigo, um cara muito bacana, muito honesto, muito simples, né? E a gente gostava muito de pescar também. As pescarias da gente era todo final de semana. E depois desse lugar aí eu acabei mudando ainda mais umas 2 vezes em Prudente. Ou seja, eu fiquei 7 anos em Prudente. Você acabou ficando 7 anos lá? 7 anos em Prudente. Aí resolvemos voltar para Nesse intervalo que você estava lá, não? O pessoal de Obras Machado não chamava você vir fazer serviço aqui? Chamava, fazia muito serviço. Porque a sua clientela é forte aqui. Fazia muito serviço aqui. O pessoal não esqueceu de mim e eu também não me desamparei. Certo. Sempre que eu podia, eu vinha. Né, os clientes bons a gente manteve. E lá em Prudente, em relação ao Machado, eu estava vendo muita dificuldade de locomoção e também de atendimento rápido, porque a cidade é muito grande, o cara te ligava de manhã e falava assim: tem como você vir fazer um orçamento aqui? Eu falava assim: tá, eu vou dar um jeitinho de ir. Se você não fosse naquela hora, você já perdia o serviço, porque era muita concorrência. A concorrência é muito maior. Aí a minha esposa também estava tendo dificuldade para desenvolver o trabalho dela, porque ela é confeccionista, ela faz as camisetas, né? A gente fez uma parceria também nesse sentido, além de ser marido e mulher, morar junto, a gente teve uma sociedade, né? Ela costurando e eu fazendo as estamparias. Aí ela falou assim: vamos embora para o Machado? Eu falei: vamos. Só que aí o que acontece? Os filhos já estavam crescidos, já estavam querendo a independência, a liberdade, né? E estavam trabalhando lá. Entraram justamente numa firma de comunicação visual, no mesmo ramo, né? Só que com mais tecnologia. Era máquina de impressão, era máquina de plotter, de recortar, computador e tal. Todos os 3 herdaram um pouco do meu dom artístico, só que eles tiveram a vantagem de ter a tecnologia a favor deles. Não precisava melar a mão, embora que eles pintaram muita faixa, muita placa comigo na época de polícia, na época de rodeio. E reuni uma família, eu falei para ele, falei assim: olha, nós vamos voltar para Machado. Nenhum dos 3 queria voltar. Poxa. Nós vamos ficar. Eu falei: mas vocês vão ficar onde? A moça, né, a menina e o meu menino do meio falou assim: nós temos uma casa de uma amiga, uma edícula na casa de uma amiga da gente, e ela falou que se a gente quiser ir morar lá, a gente vai. E eu falei assim: bom, tá bom. Mas e aí, vocês vão se cuidar? Não, a gente vai se virar, a gente já tá bem grandinho, né, pai? Tá bom, todos os 3 trabalhando. Aí o mais velho, ele falou assim: pai, eu morar com eles, eu não vou morar, porque ele não quer. Não tinha assim, uma compatibilidade muito boa os irmãos, né? Para conviver junto. Sim. Ainda mais sozinho, com a gente ainda controlava. Aí ele falou assim: eu vou morar com os amigos, tem um amigo que trabalha na TV Record, tem um amigo que trabalha na pizzaria, tem outro amigo que a gente vai alugar uma casa e, né, dividir, partilhar uma república. Aí eu falei: bom, vou pôr na mão de Deus e vou seguir meu caminho. Aí eu e a mulher para lá e vamos deixar. Aí nessa com 6 venceu e ia pra cá. Deixamos 3, os 3 dela estavam aqui, já moravam aqui, já tinham casado e tal. Segue a vida deles, né? Aí eu falei assim: só tinha meus 3 para eu cuidar. Entendi. Agora eu entendi. Tá. Só que já não requeriam tanto cuidado assim, entre aspas, né? Porque a gente veio para cá, alugamos uma casa, era ano político também. Eu falei assim: a oportunidade da gente dar uma levantada, ganhar um dinheiro, né? E fazer
uma parceria com algum político aí que está injetando dinheiro na campanha. Só que aí o destino deu uma rasteira. Esse meu filho que foi morar numa república, tinha um dos caras que estava vendendo droga na casa. Oxe. E pegou justamente ele sozinho numa noite de sábado ou de sexta e entrou na casa e achou a droga. E ele teve que abraçar. Aí foi preso. E nisso começou tive que deixar de lado minha profissão, minhas possibilidades de ganhar dinheiro, política, não pude fechar com ninguém. E começou a minha sabatinação. Indo e voltando, eu falei, não vou abandonar meu filho, vou tirar ele de lá. Eu sabia que ele era inocente, eu falei, vou tirar ele de lá. Consegui um advogado, fui várias vezes lá, levei os irmãos para ver também, para eles verem como é que é dentro de uma cadeia, que eu nunca tinha entrado, não sabia como é que era, mas a primeira vez que eu fui, eu falei assim, é para mostrar para eles nunca quererem entrar. Para vocês ir, para vocês não voltar mais. Exatamente, para não querer entrar aqui. Exatamente. E fomos, demos uma maior força, foram várias madrugadas, vários finais de semana levantando de madrugada, encarando o ônibus daqui até Caiuá, voltando, passando humilhação, porque é uma humilhação você ser registrado para entrar numa cadeia e tudo. Graças a Deus ele ficou só 4 meses, nós conseguimos tirar ele. Aí eu dei a letra nele, falei, olha, você vai trabalhar sozinho, porque ele saiu da empresa, foi mandado embora da empresa. Eu falei, o seu acerto, nós vamos comprar máquina, computador, uma máquina de plotter, uma impressora, e você vai trabalhar por sua conta. Só que a partir de hoje é o seguinte, não quero você envolvido com coisa errada. Se você cair numa cadeia novamente, você vai apodrecer lá. E falei mesmo para os outros, já busquei os outros também de lá, trouxe para morar comigo novamente. Ah, tá, buscou os outros busquei também. Os outros 2. Aí ele começou a trabalhar, começou a evoluir, já falou assim, pai, eu não vou trabalhar mais em casa, vou alugar um salãozinho. Alugou um salãozinho pequeno, começou a trabalhar, pegou uns meninos para dar uma força para ele, estava pegando bastante serviço, que ele é um menino inteligente, é trabalhador, é um cara fuçado. Aí, e foi melhorando, foi crescendo. Hoje ele tem a empresa de comunicação visual, a gente está trabalhando junto, inclusive, que eu já não me habilito mais a subir e descer a escada, trabalhar no sol e ficar pintando paredes. Não que eu não precise, a gente precisa sempre, mas a gente também tem que impor um limite. Então hoje eu trabalho com ele, uso da minha experiência, da minha criatividade, faço as artes final e tal. E de lá para cá o que eu tenho a dizer em relação a mim, propriamente dito, não a família, não as pessoas à minha volta, é a parte da saúde. Que eu sempre me preocupei com a minha saúde, sempre fiz, tanto que eu parei de fumar por causa de não querer prejudicar mais a minha saúde. Isso aí foi bom, porque um processo que eu passei recentemente, se eu estivesse fumando, poderia ter sido muito mais grave, que em acompanhamentos médicos periódicos, de ano em ano, eu estava preocupado com a próstata, com os níveis de PSA e tal, e comecei a acompanhar, todo ano fazia um tratamento, umas consultas no ano. E em 2017 para 2018 eu tive uma alteração na próstata, cresceu a próstata e aumentou muito o PSA. Aí o médico pediu uma biópsia. E nessa biópsia constatou que eu estava com um tumor maligno. Aí os médicos oncologistas lá do Isso agora em 2017? Foi de 2017 para 2018. Constatou em 2018. Ele chegou para mim e falou assim, olha, você está com um pequeno tumor na próstata, uma coisinha pequena, inicial. Mas não cortando seu raciocínio, mas você fazia o exame de toque? Fazia eu queria deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente. Sim. Então, porque, não, eu já fui, não vou rolar mais não. Você fazia todo ano? Inicialmente eu fazia só o PSA. O PSA estava num nível baixo, que é o nível 0,9, 0,8. PSA é o exame de sangue, é um nível, Perfeito. Intermediário, o risco intermediário. Então o sangue tem um nível que ele é aceitável. Isso. Ele começou a aumentar, aí pode haver formação de célula cancerígena no organismo. Eu estava fazendo sempre o PSA, o médico abria, não, se o PSA tá bom, tá normal. Não há necessidade de toque? Não há necessidade de toque. E foi indo, até que ele começou a aumentar. De 0,9 foi para 1, alguma coisinha, de 1, alguma coisinha foi para 2, alguma coisinha, ele foi aumentando,
Até que os médicos começaram a requerer também o toque. E até então não tinha acontecido nada. Até essa mudança brusca de 2017 para 2018, que eu venho fazendo desde 2011, esse acompanhamento. E nessa diferença deu de 4,5 para 7,5. O médico falou assim, olha, aumentou demais o PSA e a sua próstata está aumentada, depois de fazer o exame de toque. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma biópsia. Fiz uma biópsia, um procedimento bem desconfortável, ruim mesmo, doloroso. E nessa biópsia eles retiram 12 fragmentos do local e num desses fragmentos constatou a célula cancerígena, o tumor. Aí ele falou assim, olha, Ronaldo, se ele é novo ainda, eu vou te sugerir duas formas de tratamento. Uma seria a radioterapia e a outra seria a cirurgia. Ele falou assim, eu aconselho a cirurgia, porque tira a próstata e já tira o tumor junto. A rádio pode ajudar, pode curar, só que ela castiga muito. Você vai ter que fazer 30 e poucas sessões, você vai ter que estar esperando vaga, você vai debilitar um pouco, você vai perder tempo. O que você acha? Aí eu pensei, não comentei nada com ninguém, com a família. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Nem sua esposa? Ela não sabia do resultado. Até que eu decidiu o que ia fazer? Andei um pouco lá dentro de Prudente, parei numa sombra, fiquei pensando, coloquei uma música mais maneira, não um rockão, mas uma música mais tranquila, um progressivo, de Floyd, e fiquei escutando, chorei um pouco, pensei na vida, no passado, conversei com Deus principalmente, até que eu falei assim, que sabe de uma coisa? Eu vou encarar isso aí, eu vou fazer a cirurgia e Deus vai estar do meu lado. Aí cheguei em casa, conversei com minha esposa, ela já entrou em pânico, falei com os filhos, formei um grupo de WhatsApp, que eu tenho os irmãos em Londrina, né? No começo eu falei que eram 5 irmãos, hoje eu tenho 2 desses irmãos. E 2 não, nós somos 3, né? 2 já faleceram, minha mãe e meu pai também são falecidos. Aí eu fiz um grupo de WhatsApp, dei a notícia para a família, para os irmãos, para os filhos da minha mulher, e comuniquei todo mundo e falei assim, olha, eu estou decidido a optar pela cirurgia. E fui. E as coisas, às vezes a gente vê pessoas sofrendo aí na fila de um hospital para conseguir um tratamento para uma determinada doença. E o meu Deus é tão maravilhoso que foi rápido. Apareceu a suposição da doença, fizemos a biópsia, marcamos a cirurgia. Foi numa quarta-feira, eu falei assim, bom, o cara falou, vai de hoje até 30 dias para você ser chamado, que tem uma pequena fila de espera. Na quarta-feira mesmo me ligaram e falaram assim, ó, domingo você se apresenta no hospital que você vai ser internado. Eu falei, caramba, rápido assim? Aí no domingo fui lá para o HR, graças a Deus, fui para o HR, eu falei assim, eles já tinham me falado, né, os médicos tinham me explicado como é que é, nós vamos fazer vários exames, se algum exame não permitir, nós não fazemos a cirurgia, mas se estiver tudo bem a gente faz e tal, você vai ser internado, vai passar por uma bateria de exame. Eu falei assim, puta, eu vou ficar uns 2 dias no hospital fazendo exame e vou ser operado aqui lá no final da semana. Engano meu. Eu entrei no hospital às 6 horas da tarde, subi lá pro quarto, me trouxeram uma janta e falaram assim, ó, vai começar a fazer uns exames aí. Aí fiz exame disso, exame daquele, uma bateria de exames lá dentro do hospital. Me levavam de um lugar para outro, raio-x, tirava sangue, e vinha lá, media a febre, media a pressão. Aí, falou, ó, a partir de agora você não come nada, mas nem água. Eu deitei lá na cama, fiquei esperando, daqui a pouco uma junta médica, igual de mim. E o médico falou assim, e aí, seu Ronaldo, como é que o senhor tá? Eu falei assim, eu tô bem. Ah, o senhor tá bem? Vou te operar amanhã cedo. Amanhã 1 hora, aliás. Eu falei, caramba, devia ter falado que eu não estava bem. Aí beleza. Falei, melhor que seja logo, né? Tem que ser que seja logo. Aí eu passei aquela noite assim, pensando, rezando. E no outro dia, eu falei, vai ser 1 hora. Liguei para minha esposa, falei assim, ó, vamos me operar amanhã, 1 da tarde. A visita começava ao meio-dia. Eu levantei, tomei um banho, tomei um café. Aí vieram, falou assim, a moça falou, não, eu não tinha tomado banho ainda. A moça falou, você já tomou banho? Eu falei, não tomei ainda não.
tomei ontem à noite. Ela falou assim, então o senhor toma um banho, já fica mais ou menos no jeito, que às vezes costuma antecipar um pouco o horário. Aí eu falei, beleza. Vai até 1h, minha mulher vai estar aí, vai me dar uma força, né? Vou poder entrar assim mais confiante. Outro lendo engano. 11 horas me levaram para a sala de cirurgia. Já me levaram, me anestesiaram. Eu acordei 7 horas da noite. E graças a Deus, tranquilo, tudo bem. Correu tudo bem. Minha esposa que ficou apavorada lá fora, coitada, porque não conseguiu me ver antes. Se eu tivesse morrido, eu não ia nem poder se despedir de mim. Mas foi muito, assim, muito tranquilo, muito. E a minha recuperação também foi muito boa. Esse pessoal que eu tenho envolvido hoje, que é o pessoal da igreja, eles fizeram muita oração, né? Tive muita energia positiva, muito apoio dos parentes, dos amigos. Às vezes a gente fala do Facebook, Facebook tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Só você saber usar. Mas exatamente, mas eu não escondi de ninguém, porque eu acho que eu estou dando o meu testemunho agora, mas eu já dei o testemunho na igreja de que eu passei por um momento difícil e a fé ajudou eu superar. Né? O Ronaldo, e para passar para as pessoas. O Ronan, e acabou, não existe mais. Não. Nas baterias de exame que você está fazendo, só para a gente deixar claro. Eu estou fazendo, sim, cada 3 meses eu faço um exame de PSA, fiz cintilografia óssea, fiz ressonância, fiz uma série de exames, graças a Deus não deu nada. Graças a Deus. E o meu PSA zerou. Que bom. Então agora eu tenho que fazer esse acompanhamento cada 3 meses, futuramente cada 6 meses, depois de cada 1 ano. E eu acredito que eu sou um vencedor, eu venci o câncer. Graças a Deus. E eu dou um conselho, vou aproveitar a ocasião, dou um conselho para todo homem, porque existe até um projeto da medicina de começar a instituir o exame de próstata, o exame preventivo do câncer de próstata nos jovens. A partir do momento que o cara se formar, virar adulto, começar a ter relações sexuais, ele começar a fazer, não ser mais não esperar depois dos os 45 anos, porque tem muita gente que chega nos 45 e ele já está com a próstata já avançada. Então eu aconselho todos os homens que façam o exame preventivo. A prevenção é o melhor remédio. Ô Ronan, e o que significa na sua vida, tudo esses testemunhos que você deu, do Grupo Bom Pastor? Como que surgiu o Grupo Bom Pastor? E para muitos que não sabem, né, eu gostaria que você explicasse o que é. Como que surgiu na sua vida? Surgiu por um acaso? Como que foi? Conta para nós. Olha, eu sou católico desde que eu nasci. Fui batizado, crismado, fiz a primeira Eucaristia, fui coroinha. Fui coroinha quando era criança. E sempre frequentei a igreja. Não casei na igreja, porque minha esposa na época... Minha primeira esposa estava grávida. E não podíamos casar na igreja na época. E na época a igreja não aceitava. Não aceitava. E eu sempre assim, tive muita fé, acreditei muito em Deus. Um tempo eu me afastei um pouco da igreja, foi aquele período negro que eu já relatei aqui, né? Que eu achava que nem Deus ia me salvar. Mas foi ele que me salvou. E como eu separei e casei novamente, a nossa igreja, o pessoal sabe de tudo. A gente pensa que não, mas as pastorais eles estão sempre pesquisando uma família carente que precisa de uma ajuda, um casal que precisa de um aconselhamento, e etc. Uma criança que precisa dos cuidados da pastoral da infância e da juventude. Você sabe disso, que você também é um cara de uma espiritualidade bem elevada. E um dia vieram convidar a gente, o pessoal do ECC, né, os amigos da gente, vieram para convidar a gente para um encontro de casais. Chegaram lá, marcaram uma visita, fizeram essa visita, só que a minha esposa, ela estava recém-operada. Ela fez uma cirurgia e ela não tinha como ela ir, porque ali não... Mas o ECC que foram convidar para vocês... mas era possível o casal, porque na época a pastoral familiar é que cuidava do Grupo Bom Pastor. Então, certo? Esse ECC que foram convidar, para deixar claro, senão as pessoas entenderem para quem não sabe. Então, quando foi convidar você e sua esposa para fazer o ECC, de segunda união. De segunda união. Que é o Bom Pastor. Eu falei assim, é o pessoal do ECC que estava coordenando o encontro. Né, que era o pessoal da pastoral familiar. Eles foram nos convidar, só que ela estava recém-operada. E a gente argumentou como é que ela vai se locomover, como é que ela vai sentar, não podia nem sentar, estava com um corte enorme na barriga. Aí a gente não aceitou o convite. Passado um tempo, isso foi
em 2010, 2011. Em 2013 ligaram para mim. Olha, eu sou do Grupo Bom Pastor e queria convidá-lo para fazer uma visita para você, para convidá-lo para fazer um encontro de casais. Eu, como a minha esposa era um pouquinho mais resistente, né? Ela não tinha assim, ela tinha um pouco de receio, né? Ela é meio, ela mesmo fala assim que ela é meio bicho do mato. Ela falou assim, olha, eu falei para a pessoa, falei assim, olha, se você ligar para minha esposa e ela falar sim, eu também aceito, mas fala com ela primeiro. Aqui em casa quem manda sou eu, mas a palavra final é dela. Acho que o nome da minha casa chega na sua vida, aí eu peguei e falei para minha esposa, falou, vamos te ligar aí, você conversa com a pessoa. E ainda falei, liga agora, porque se deixar para amanhã... Não deixa ela pensar muito não. Vão te ligar, você vê o que você fala para ela. Mas o que é? Eu falei, não, vai se ligar daqui a pouquinho. Mas não deu outro. O telefone tocou, ela atendeu ela. Para o meu espanto, ela falou assim, não, podem vir. Nossa, que maravilha. Eu falei assim... Aceitou legal, o chamado, que legal. Só que nem eu, nem ela sabíamos. Não tinha noção do que era. Aí... A diferença que ia fazer na vida de vocês. Isso. Vieram lá, fizeram a visita, explicaram, marcaram a data, fizeram a nossa ficha e foi marcado para a gente fazer um encontro no final de semana estabelecido. Aí nós fomos, com o coração aberto, falamos, vamos ver o que vai ser. Realmente foi uma coisa, um momento muito maravilhoso, muito abençoado, tocou nosso coração e depois do encontro eles fomos convidados a voltar, né, para as reuniões do grupo e começamos a frequentar. Mas no começo a gente ia assim meio com o pé atrás, né? Não conhecíamos direito as pessoas e acabou que a gente começou a gostar. Hoje sente falta quando não tem. Gostar da coisa que hoje a gente fica sem uma reunião, sem fica sem um evento, sem ver o pessoal, a gente... Se torna uma família. Porque o Bom Pastor é um grupo de casais, todos em segunda união, né? Todos já tiveram um primeiro matrimônio e hoje estão no segundo, que por um motivo ou outro não deu certo, eles estão no segundo, com uma segunda oportunidade de ser feliz. E, melhor ainda, sendo aceitos pela igreja, pela comunidade e não é rejeitado, em contato com Deus, servindo a Deus. Exatamente. Então veja bem, em 2013 então nós entramos no Bom Pastor. Várias vezes, é claro, tudo que você faz na vida, tem hora que você desanima, tem hora que você fala assim, puta, eu vou parar, não quero mais. Aí eu vou parar de torcer pro Corinthians, vou nada. Aí... Mas você torce pro Tubarão, rapaz. Também, são minhas duas paixões. Aí o pessoal, no segundo ano, o pessoal já convidou a gente para fazer parte do Grupo dos Cinco. O Grupo dos Cinco é o grupo da coordenação. Sim. São os casais que elaboram as reuniões, os encontros e que coordenam o grupo no geral. Beleza, fizemos parte durante 2 anos. No final desses 2 anos, jogaram um desafio. Vocês vão ser coordenador geral. Aceitam? Eu olhei para minha mulher e falei assim, e daí? Já estamos há 4 anos, vamos encarar. Como você vai falar não para Deus? Vamos encarar? Vamos aceitar o desafio? Vamos resgatar as outras pessoas? É isso aí. Aceitamos. E hoje, né, desde o ano passado, são 2 anos de coordenação, nós já estamos no segundo ano, conseguimos, nesse final de semana passado, fazer um encontro, que é o 5º encontro de casais, trouxemos 10 novas ovelhas, né? 10 não, desculpe, 18 novas ovelhas para o rebanho de Jesus, Bom Pastor. E isso aí tem ajudado muito na nossa afirmação de fé, dentro de casa, com os filhos, com a família, com os amigos, né? Com a sociedade. E a gente está firme aí na caminhada do Senhor. E faz muita diferença quando você passa por uma situação que você passou. Você pega naquela, quando você estava jovem, no fundo do poço, que você não tinha a mesma perspectiva, né, de estar com Jesus, era uma coisa. Sim. Quando você já teve o problema da sua operação de câncer, e você, a fé é diferente, cara. Sim. Não é quando você está em sintonia com Deus. Isso fez muita diferença, né? Eu percebi, Elcio, que nas situações difíceis que eu passei, todas elas, desde a morte da minha mãe, depois a morte do meu irmão, depois a morte do meu pai, depois a separação, aí veio a prisão do meu filho, veio o meu problema de saúde, recentemente o acidente de um outro filho você teve um acidente que sofreu um acidente gravíssimo,
está com uma sequela, mas a gente está cuidando dele, ele está em recuperação. Vai Foi um ficar milagre tudo de Deus. Todos eles foram milagres de Deus. E a minha superação, a minha força de encarar essas situações, tá? Porque nas adversidades, eu sou assim, eu agradeço a Deus todo dia, eu mais agradeço do que peço. E nas adversidades que parece que Isso. a fé é mais forte. Então, também agora um conselho para as pessoas, né? Nunca se afastem de Deus, né? Mantenham a fé. Tudo é feito no tempo dele, não no nosso. E também para os jovens, né? Uma dica. Então vamos lá, para os jovens agora, para nós encerrar que nós estouramos. Sim. Todo final a gente dá um conselho para os jovens. Sim. O testemunho de vida que você deu foi extraordinário. E eu quero que você olhe para aquela câmera ali, Ronan, Sim. e fala diretamente para o olho de cada jovem que está nos assistindo, por favor. Sim. Então, eu não escondi aqui os meus problemas na juventude, né? Os buracos que eu entrei, os buracos que eu saí, os tombos que eu caí, certo? E também não escondi dos meus filhos, né? Que eles também tiveram os problemas deles, como todo ser humano, como todo jovem. Então, conselho para todos os jovens. Primeiramente, obedeça seus pais, amem seus pais, sejam pessoas de bem, né? Se espelhem no que de bom tem na maturidade da pessoa idosa, o que ela pode te ensinar, e pratique o bem. E principalmente, siga Deus. A igreja somos nós, não é um templo, não é uma casa, não é uma construção. É Jesus que está ali, e se você se aproximar dele, com certeza, você nunca vai estar desamparado, você nunca vai estar perdido. E se você se perder, ele é o bom pastor, ele vai te resgatar o rebanho dele. Amém? Pessoal, estivemos hoje aqui com essa pessoa extraordinária, Ronan Tavares de Souza, um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa, um exemplo de pai, que passou por todas essas adversidades. Está aqui, ó, venceu, com a graça de Deus. Ronan, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Que alegria você ter vindo. E Deus te abençoe, muita fé para você, para sua esposa, para sua família, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, terça-feira estaremos juntos em mais uma entrevista. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até terça. Ronan, manda um abraço, pessoal. Até terça que vem. Fica com Deus.